Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Meus irmãos, este texto, novamente, é daqueles que nós não podemos retirar do seu contexto. Porque ao retirar o texto do contexto, sofremos o perigo de não conseguirmos perceber bem aquilo que é a mensagem central do texto. E percebam como este texto é daquele grupo de textos que nos ajuda a perceber que é preciso ter o contexto. Isto porque quando ele começa, e se os irmãos observarem no verso 13, vão dizer: neste ponto, um homem... Ou seja, algo estava a acontecer, algo estava a passar. Esta história que Lucas começa a contar aqui está inserida dentro de um contexto maior. Não é como outros textos que, às vezes, novamente eu digo, não nos ajudam tanto a perceber que precisamos ter o contexto. Quando diz: aconteceu então que indo Jesus, um homem... Ou seja, parece que foi algo que aconteceu num outro dia, em outro momento, portanto, eu não preciso de muito mais contexto a não ser a própria história. Neste caso, não. E se os irmãos lembrarem, estão aí com as suas Bíblias abertas, os irmãos vão voltar para o começo aí do capítulo e a primeira perícope, que vai do verso 1 ao verso 12. Jesus está a falar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que estudamos na última vez que paramos para estudar o Evangelho de Lucas, aqui já há algumas semanas. Acontece que também esta perícope está diretamente ligada, e aí falamos sobre isto, como muitas vezes os capítulos podem nos levar ao equívoco de achar: é um novo capítulo, é uma nova ideia. E não é o caso, porque esta perícope anterior está diretamente ligada ao final do capítulo 11, quando Jesus vai à casa de um fariseu e senta-se. E então é questionado, se os irmãos lembrarem, porque não lavou as mãos. Porque é mais importante parecer do que ser. E então ele critica o fariseu pelo seu legalismo, porque ele se preocupa em que esteja então o vaso limpo por fora, mas não limpo por dentro. E então um mestre da lei aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, a maneira como o Senhor diz é muito dura. O Senhor assim também ofende a nós. E Jesus diz: é verdade, ofende a vós sim, porque afinal vocês, mestres da lei, também. E falamos sobre como Jesus ali, ele não alivia para o mestre da lei, muito pelo contrário. A expectativa do mestre da lei naquela situação era que Jesus, olha Jesus, a maneira como falas assim eu fico ofendido. E que Jesus fosse dizer: olha, não era a intenção, desculpe lá, os mestres da lei não são como os fariseus. E Jesus diz: são iguais. E então Jesus, depois de falar diretamente com eles, vira-se para os seus discípulos e diz: cuidado, tenham cuidado com o fermento dos fariseus.
E quando Jesus diz isto, aqui no começo do capítulo 12, o que ele quer dizer é que nós temos que ter cuidado, não é com o fariseu. Porque o fariseu é o óbvio, o fariseu é o fácil. Nós sabemos que os fariseus são legalistas, nós sabemos que eles tentam, como Jesus disse, ele acabou de dizer, eles tentam colocar uma carga sobre os outros que nem eles mesmos levam. Que eles tentam criar maneiras e ao mesmo tempo subterfúgios para eles mesmos. E criam cada vez mais regras e mais regras e mais regras. Meus irmãos, e é neste contexto que então este homem para Jesus, neste ponto, como diz aqui Lucas, nesta nossa tradução aqui ao meio da Revista Atualizada, que este homem, um homem qualquer, percebam, quando é um discípulo de Jesus, e se os irmãos voltarem aqui, quando um discípulo pede ao Senhor que o ensine a orar, Lucas vai dizer, então um discípulo, aproximando-se do Senhor, pede, Senhor, assim como João ensinou os seus discípulos, ensina-nos a orar. Mas este homem não é um discípulo de Jesus. É alguém que está no meio daquela multidão, que provavelmente chegou, que ouviu que Jesus ali estaria, ou provavelmente algum amigo ou alguém ligado àquela comunidade que estava ali, na casa daquele fariseu. E então, talvez até não tenha ido procurar a Jesus. Talvez este homem tenha ido até aquele lugar porque sabia que ali era a casa de um fariseu e estariam ali mestres da lei e que então poderia pedir, olha, uma injustiça está a ser feita comigo. Eu preciso que algum de vós, um fariseu, um mestre da lei, um doutor, um advogado, que vocês, por favor, ajudem-me nesta questão. Porque acontece que o meu irmão, ele não quer partir comigo aquilo que me é de direito como herança. E então, nós vemos aqui esta história começar com uma herança, dois irmãos e uma disputa por esta herança. Isto não acontece. Eu acho que os irmãos talvez nunca tenham ouvido uma história assim tão terrível, não é? Talvez nunca tenham visto, até na própria família, uma história assim tão terrível, não é? As vossas famílias, nós andamos com pessoas muito melhores do que isto. Nós nunca ouvimos falar de uma história assim, não é? Os mais jovens talvez agora estejam um bocado confusos a tentar perceber o pastor está a ser irônico ou não, porque talvez por menos experiência na vida não tenham percebido. Mas deixa então ser bastante claro com os mais jovens. Sim, estou a ser irônico. Porque eu tenho certeza que os irmãos aqui mais experientes, todos já ouviram de alguma história, de alguma família mais ou menos próxima de si, talvez até a sua própria família, talvez alguns primos, talvez alguns tios, que diante do falecimento de alguém da família que deixou alguns bens, de repente começa uma guerra em razão daquelas propriedades, em razão daquela herança. E um que acha que tem mais direito que o outro, um que quer dizer que, afinal, apesar da lei dizer uma coisa, não, eu sei que o desejo desta pessoa, apesar da lei dizer que deveria ser partido em partes iguais, que o desejo desta pessoa é que ficasse tudo para mim. Agora a pessoa não está mais aqui para dizer, a pessoa não disse antes, não é? E aí então um diz, não, é o contrário, ela revelou-me que o desejo é que ficasse tudo para mim. E então começam verdadeiras guerras. Guerras pelas heranças. Na minha família nós temos um privilégio, costumamos brincar com isto. É que todos vivem muito. Todos vivem muito. Então os irmãos dizem, mas por que isto é um privilégio? Porque ninguém pode esperar o dia em que vai receber uma herança. Porque se for esperar o dia que vai receber uma herança, já vai estar na sua fase final da carreira. Vai ser para pagar, se calhar, ali o seguro-saúde. Não vai ser para aproveitar muito mais do que isto, porque já não vai ter saúde, não é? Para aproveitar a herança. E então isto é uma bênção, não é? É uma bênção. Uma bênção porque então ninguém fica preso a esta ideia de que, olha, eu tenho aqui uma herança para receber.
enquanto a pessoa ainda está viva. Nós sabemos uma história, e vamos estudar esta história muito em breve, onde acontece exatamente isto. Um filho olha para o pai e ele não vê o seu pai. O que ele vê são cifras. O que ele vê são propriedades. E ele então, no seu coração, começa a planear. Ei, o dia que o meu pai morrer e eu receber a minha herança, olha, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar ali, eu vou para esta festa, eu vou para este lado, eu vou realizar este sonho. E então pede ao seu pai a herança enquanto ainda está vivo. Existia uma lei muito clara em Israel, de que o primogênito ele ficava com uma parte maior do que os outros irmãos. Mas era comum também, era uma prática comum, que de facto muitas vezes as famílias não eram ricas. E então, diante de não serem famílias ricas, e os irmãos provavelmente já conheceram histórias assim, dividir a propriedade em muitas frações não valia a pena. Não valeria a pena. Cada um ficaria com um pedaço talvez muito pequeno. E então não era incomum que irmãos, quando recebiam a herança do pai falecido, e lembrem-se como que funcionava toda a lógica, não é? Era de que a herança, quando o pai falecia, a herança ia para os filhos e assim por diante. O que acontecia muito comumente é que se mantinha a propriedade. Mantinha-se a propriedade, teoricamente integral, e então todos cultivavam juntos, continuavam a trabalhar aquela terra juntos, e então depois partiam aquilo que vinha da terra. Por isso que inclusive depois começamos a perceber com mais clareza a parábola que Jesus vai dizer. A parábola de um homem rico, que tem muitas propriedades, que tem muito celeiro, ao mesmo tempo que ele vai questionar a este homem, isto tudo que tens é para quem? Porque esta noite pedirão a tua alma, louco. Então para quem? Que será tudo isto que dura muitos anos? Para quem? Porque para ti não será. Percebem como percebermos o contexto e o contexto da pergunta que aquele jovem, aquele homem faz a diferença para percebermos aquilo que Jesus vai começar a dizer. Uma questão que temos que ter muito cuidado, e sempre falo isto aos irmãos, e meus irmãos percebam, grande parte da preocupação da pregação na igreja não é apenas ensinar aos irmãos o que determinado texto quer dizer, mas também é fazer com que os irmãos aprendam como é que devem estudar as suas Bíblias. É dar aos irmãos ferramentas para estudarem de maneira mais sábia e profunda as Escrituras. E por que uso aqui este exemplo e faço aqui este parêntese? Porque nós temos que ter um cuidado enorme quando nos aproximamos das Escrituras. O cuidado porque é inevitável. Sempre que nós nos aproximamos das Escrituras, nós trazemos conosco toda a nossa experiência. Nós trazemos conosco a nossa maneira de ver e perceber o mundo. E isto, muitas vezes, pode nos levar a uma interpretação enviesada, uma interpretação talvez incompleta, talvez não errada, mas talvez incompleta do texto. E por que eu digo isto? Porque a pergunta que aqui começa a ficar é, quando olhamos este texto como um todo, e diante da pergunta que é feita por este homem, é a quem Jesus estava a criticar. Porque este homem traz uma história para Jesus. Senhor, mestre, Senhor não, chama mestre. Mestre, o meu irmão não quer partir a herança que me é de direito comigo. Eu preciso que o Senhor intervenha e que o mostre, que o chame à razão e que o ensine a lei a dizer, olha, tens a obrigação legal, a lei diz que o teu irmão tem direito e, portanto, deve dar a ele aquilo que é de direito. Então, a quem Jesus está a criticar? Meus irmãos,
deixem-me dizer, é muito comum que achem que a crítica de Jesus é a este homem que o vem procurar. Que Jesus, ao criticar a avareza, está a falar da avareza deste homem. Que homem mau, que é a sua parte da herança. Será? E a verdade é que se damos um passo atrás e olhamos um texto sem vieses, sem lentes externas ao texto e honestamente perguntamos ao texto e buscamos a resposta no texto, a quem Jesus está a criticar? O homem que queria sua parte da herança? Ou aquele que não queria repartir a herança? A verdade é que nós não temos como saber. E que então, muito provavelmente, Jesus está a criticar os dois. E a verdade é que se os irmãos forem ler e estudar comentários deste texto, vão ver que a maioria diz que Jesus estava a criticar a atitude deste homem que o vem procurar. Quando a verdade é que sequer faz sentido. Porque Jesus mesmo diz que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir a lei. E, portanto, aquilo que aquele homem vem pedir ao mestre, ao conhecedor da lei, é que ele chame à razão o seu irmão que está a descumprir a lei. E Jesus não poderia concordar com o descumprimento da lei. Só que a questão de Jesus aqui, que nós vamos começar a ver que Jesus começa a falar com ele, é de que a preocupação de Jesus, maior do que o cumprimento da lei, ou não, é o que move o coração do homem a cumprir ou descumprir a lei. Porque a mesma avareza que havia no coração, e certamente havia no coração daquele irmão que não quer repartir aquilo que é de direito com o outro, se calhar também havia a mesma avareza no coração daquele que reclama aquilo que lhe é de direito, ainda que pareça apenas justo. E é aqui que nós temos que ter cuidado. Porque então no verso 14 nós vemos Jesus começar então a responder este homem. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Lembram-se que no começo eu fiz questão de dizer que Lucas diz sobre este que procura Jesus um homem e não um discípulo. Porque aqui faz toda a diferença. A verdade é que naquela altura, meus irmãos, rabinos, mestres, eram frequentemente procurados para fins como este. Fins de explicação da lei, fim de cumprimento da lei. E eles, por terem autoridade, por serem professores da lei, mestres da lei, por serem rabis, eles tinham a autoridade de dizer, olha, a lei diz que tens que partir com teu irmão. Portanto, eu não posso obrigá-lo a partir, mas a verdade é que se não partir com teu irmão, vais estar contra a lei. E agora nós sabemos que a lei tem uma série de punições, não é? Que pode chegar até o apedrejamento, porque se é de direito do outro e ele não reparte, o que isto constitui, por mais duro que seja. E meus irmãos, vivemos em um tempo em que as pessoas ficam muito chocadas com palavras, porque já não conseguem chamar ao pecado pelo nome. Um irmão que recebe uma herança e que não partilha com o seu irmão a herança que ele tem direito, como é que é o nome disto? Roubo. E o roubo, naquela altura, era a lei do olho por olho, dente por dente. Roubo, em geral, muitas vezes eram açoites, eram apedrejamentos, às vezes até, depender do roubo que foi, se tirava parte de um membro, se arrancava a mão. Por isso que inclusive Jesus vai falar sobre o pecado, que é melhor perder um olho, perder a mão, do que deixar dentar, porque a prática era esta, era que o castigo e a punição, muitas vezes física, era mesmo extrema. Era para que a pessoa percebesse a gravidade daquilo que fez e não voltasse a repetir, não tivesse a possibilidade de voltar a repetir.
Então, era comum rabinos serem procurados para trazer luz, lançar luz àquela situação e dizer quem é que tinha direito. Agora, existe aqui uma questão, que é, eram eles seguidores de Jesus? Lucas deixa claro que não. Quando ele diz um homem, se Lucas dissesse um discípulo de Jesus o vem procurar, provavelmente a resposta de Jesus iria num caminho diferente. Mas a realidade é que este homem era apenas um homem que estava a procurar não o seu Senhor, para que o seu Senhor dissesse como ele deveria agir. Não como o irmão deve agir, percebem? Quando procuramos a Jesus, não procuramos a Jesus, Senhor, como que o meu irmão deve agir? Que é para eu dizer a ele. Não faz sentido. Ele é meu Senhor. Então a pergunta que eu me aproximo de Jesus a fazer ao meu Senhor como discípulo de Jesus é: Jesus, o que devo eu fazer diante desta situação? E não é esta pergunta que este homem faz. Mas, Senhor, olha como está a agir mal o meu irmão. Vai lá e diz-lhe e obriga-lhe a fazer. Por isto é que Jesus diz: quem constituiu juiz ou partidor entre vós? Que autoridade tenho eu? E que autoridade tenho eu? Porque sequer são meus seguidores. Ainda que eu diga qualquer coisa, eu não sou o rabino desta sinagoga. Eu não sou aquele que tem autoridade nesta comunidade. Vocês não são meus seguidores para que eu lhes diga como agir e a mim obedeçam, porque são meus discípulos. Então, quem que constituiu-me como autoridade ou juiz ou partidor entre vós? Meus irmãos, se um irmão em Cristo, ainda que seja um irmão nosso em Cristo, após o culto de hoje que nos visita, ao ouvir esta história, se sinta estimulado a dizer: pastor, eu tenho aqui uma situação parecida com esta e eu preciso então da ajuda do pastor com esta situação. Meus irmãos, eu com todo o amor, de maneira respeitosa e cuidadosa, vou ter que dizer a este irmão: irmão, perdoa-me, mas não sendo o seu pastor, nem de um, nem de outro, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Não é apenas o fato de eu ser um pastor, mas quem constituiu-me como juiz ou partidor entre vós, se nem o irmão, nem o seu irmão são membros desta igreja? Percebam, a disciplina eclesiástica, ela existe para membros da igreja. Portanto, ainda que este irmão que vem trazer a questão fosse um dos irmãos membros da igreja, mas pastor, eu sou membro da igreja e eu preciso da tua ajuda porque o meu irmão não quer partir comigo a herança que me é de direito. A minha resposta para si seria: o que eu posso fazer, o que tu podes fazer, o que podemos fazer é orar pelo teu irmão e pregar a ele o evangelho para que ele se arrependa, não disto, porque isto é fruto dos seus maus caminhos, mas que ele se arrependa dos seus maus caminhos e torne a sua vida para Jesus, de maneira que abandone qualquer comportamento que desagrade a Deus. É apenas isto que eu posso fazer. Mas pastor, então vamos comigo para visitar o meu irmão? Vamos. E lá eu vou orar com ele e eu vou pregar o evangelho a ele. E o pastor não vai falar nada da herança? De forma alguma. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Por que o teu irmão me haveria de ouvir? Muito pelo contrário. Meus irmãos, ainda que fossem dois irmãos da igreja, a questão que Jesus começa agora aqui então a levantar: o que de facto é mais relevante? É a proporção da distribuição da herança entre dois irmãos ou é a inclinação do coração? Ou é aquilo que motiva e é a raiz da ação no coração de cada um? É por isso então que Jesus diz, verso 15: então lhes recomendou: tende cuidado
E guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meu irmão, minha irmã, toda atitude nasce no coração e é fruto dele. Portanto, a avareza, ela é fruto de um coração que considera que a vida do homem é medida pela abundância de bens que ele possui. Quem é que teve uma vida mais produtiva? Quem é que teve uma vida boa? Quem é que teve uma vida mais relevante ou que tem? Deixa-me ver o saldo da tua conta bancária. Se fosse assim, eu seria o menos relevante de todos aqui. E provavelmente, de facto, o sou. Mas a questão que Jesus aqui coloca é que a medida da vida de um homem não é a quantidade, a abundância de bens que ele possui. A avareza, portanto, expõe o coração ocupado em juntar para si uma riqueza neste mundo. Por isso começamos o tempo de reflexão a ler Mateus capítulo 6, quando Jesus vai dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque de facto, deixe-lhes dizer isto, meus irmãos, os irmãos sabem, eu já partilhei aqui com os irmãos, que antes de estar no ministério o tempo inteiro, eu trabalhei com consultoria. E eu trabalhei com consultoria para empresas, desde empresas pequenas, médias, e cheguei a trabalhar com consultoria para empresas grandes. Ninguém enriquece se o seu coração não estiver na riqueza. É muito raro. São exceções. Que a pessoa mantém o seu coração no sítio certo, mas que de facto, por ser muito competente, de facto, por ter uma empresa que vai muito bem e exatamente por ter o coração no lugar certo, pensa sempre no cliente, pensa sempre num produto com boa qualidade, trata sempre bem os seus colaboradores e então esta empresa cresce e dá lucro e esta pessoa enriquece. Acontece. Um exemplo mais famoso é que provavelmente os irmãos hoje, antes de sair de casa, escovaram os dentes. E a pasta, a marca de gel dentrífico mais famosa no mundo, Colgate. Um homem piedoso que veio de uma família pobre, crente, e que contam que no fim de sua vida o seu dízimo era um dízimo invertido. Ele vivia com o dízimo e diziam, que vergonha, não é? Em vez de dar o dízimo para a igreja, vivia com o dízimo. Sim, ele vivia com o dízimo e dava o restante todo para as obras da igreja. Investia em missões, investia na sua igreja local, investia em lares, a ajudar famílias, projetos sociais. 90% de tudo que ele ganhava não ficava com ele. Apenas 10%. Um homem que foi bem-sucedido e que manteve o seu coração no lugar certo. Mas a realidade é que, novamente, o que eu quero lhes dizer aqui são os dois lados. Primeiro, é possível, mas não é a maioria dos casos. Na maioria das vezes, o coração do homem que vai enriquecer é aquele coração que está ocupado em enriquecer. Mais do que conhecer, caminhar, experimentar e falar do Senhor. E então este coração é um coração que está desalinhado, porque o seu tesouro não é o Senhor. Como o Salmo 1 nos vai recomendar que deve ser. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Alguém que tem o prazer na palavra de Deus e que nela medita dia e noite é alguém que o seu tesouro é a palavra do Senhor e a sua relação com o Senhor e ouvir ao Senhor, estar na presença do Senhor, refletir naquilo que o Senhor já lhe tem ensinado, deseja da sua vida, buscando a cada dia viver para agradar ao seu Senhor. Esta pessoa provavelmente
não será a mais rica, porque ela está ocupada. O seu coração e o seu tesouro estão tomados pelas coisas do Senhor. Então, obviamente, não vai ter tanto tempo assim para despender e gastar em enriquecer. Portanto, novamente, meus irmãos, a verdade é que a avareza, ela não é a raiz do problema. Ela mostra um problema mais abaixo, que é um problema do ajuste ou do desajuste daquilo que é o tesouro do coração. O homem avarento é aquele cujo tesouro são os tesouros deste mundo. E por que eu digo isto e insisto nesta questão? Porque muitas vezes o caminho mais fácil, e é fácil falarmos da avareza quando falamos de alguém que tem posses, de alguém que é rico. Mas, meus irmãos, não se deixem enganar, e novamente os mais experientes já sabem disto, os mais jovens aprendam. É possível ser avarento e pobre. É possível ser avarento e pobre. Porque existem pessoas que, tendo muito pouco, ao verem aquilo que tem menos, dizem, olha, eu trouxe aqui, e talvez alguns já tenham passado por alguma situação assim. Vai para o trabalho, leva o almoço, e o colega, esqueci-me de trazer hoje o almoço. Olha, podemos partilhar aqui. Anda lá, come aqui metade ou come metade. Pronto, não vamos ficar aqui completamente saciados, mas olha, melhor eu posso ficar saciado e tu com fome. Assim, pronto, ficamos os dois mais ou menos e segue. E aí talvez alguém vai dizer, pastor, mas eu só tenho este almoço e o meu trabalho é um trabalho muito físico. E, portanto, se eu não me alimentar bem, ao fim do dia eu vou estar fraco e é possível até que eu fique doente e eu preciso deste trabalho para poder sustentar a minha família. Portanto, então eu não partilho a minha comida porque, pronto, não dá, não é? Eu trouxe para mim, era o suficiente para mim e não dá para partilhar. É possível ser avarento sendo pobre. E é possível ser generoso mesmo tendo pouco. Porque tendo o pouco que tem, partilha com aquele que tem menos. Portanto, o problema que Jesus está aqui a dizer não é a riqueza. O problema que Jesus aqui está a mostrar, este problema que expõe como avareza, é mais comum vermos isto em quem tem dinheiro, obviamente, porque tem mais possibilidade de partilhar e não partilhando fica mais óbvio. Mas a verdade é que o problema é mais profundo e o problema está no coração, de qual é o teu verdadeiro tesouro. E então Jesus, dentro deste contexto, assim como ele falou, e se nós voltarmos novamente no começo deste capítulo, quando Jesus fala, acautelai-vos do quê? Do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Percebem? O problema não é o fariseu. O problema é a hipocrisia. E acautelai-vos do fermento do fariseu, porque mesmo tu, não sendo fariseu, pode ter a mesma hipocrisia que ele. E então é neste momento que o mestre da lei diz, Senhor, assim o Senhor ofende-me a mim. Sim, é verdade, tu também és hipócrita. Percebem? Como é que o problema é sempre... Jesus, ele tira o problema da superfície e leva o problema mais profundo. Aqui também a questão não é riqueza ou não riqueza. Não é partilha ou não partilha. O problema aqui é uma questão da avareza e generosidade que expõe o coração do homem. E então lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Atentem, este homem da parábola, este homem teórico, e lembrem-se, quando estudamos parábola, temos que lembrar que é um homem teórico, portanto, temos que ter o cuidado de lembrar que a parábola tem um propósito, que não está nos pequenos detalhes, mas está exatamente na história geral. Mas este homem teórico que Jesus apresenta é um homem que já era rico. É um homem que tinha celeiros. E, meus irmãos, ter celeiros naquela altura não era algo comum. A verdade é que ter celeiros hoje em dia não é algo comum. Se os irmãos andarem aqui pelo Alentejo, vão ver que há muitas propriedades que produzem muitas coisas, mas vão ver muitos poucos celeiros. E vão ver que normalmente os celeiros que existem são de cooperativas ou são de empresas que compram o produto destes que produzem. Porque ter um celeiro é caro. É uma estrutura cara. Construir esta grande estrutura, depois manter. Hoje em dia ainda são estruturas mais fáceis de manter a higiene. Hoje em dia é mais fácil de manter roedores e outros animais longe. Naquela altura eram construídas de pedra e madeira. Olha como era difícil construir e manter toda esta estrutura, de maneira também que não se perdesse aquela produção. Porque se entrasse, imagina, se produzes grão e entra umidade, o que acontece? Perde-se. Porque aquilo dá mofo. E se dá mofo numa parte, dá mofo em tudo. E aquilo já faz mal. E, portanto, ter este cuidado, conseguir construir, é caro. Para se manter é preciso ter muitos empregados. Ter empregados é caro. Aqueles irmãos que não sabem o quanto é caro ter um empregado, olha, podem conversar aqui com alguns irmãos. Temos aqui alguns irmãos que têm empresa. Temos aqui irmãos que trabalham em setores de empresa, setor contábil das empresas, e os irmãos vão saber. Qualquer empregado, quando os irmãos acharem, olha, a empresa paga-me 1.000, tenham certeza, esta empresa gasta 1.500, 1.600 para te teres a receber 1.000. Portanto, ter um empregado é muito caro. Normalmente, nós que recebemos os ordenados, olhamos e dizemos, mas eu recebo só 1.000. E esquecemos que do outro lado gasta-se muito mais. E este homem já era um homem que tinha posses a tal ponto e tinha riqueza a tal ponto de ter ele celeiros. Talvez nós pudéssemos comparar aqui, meus irmãos, isto em nosso mundo atual com investimentos. É possível que alguns dos irmãos tenham, algum dinheiro de reserva, façam e tenham este hábito, e digo-lhes, devem fazer. Porque quando nós olhamos este homem teórico, não parece ter problema nenhum. Jesus não está a criticar ou dizer que é mal este homem ser rico. Não está a dizer que é mal este homem ter celeiros. O problema é a atitude do seu coração. Porque este homem, ele produziu tanto que os seus celeiros já estavam cheios. E quando ele produziu novamente, e agora chegava a época de uma nova colheita, ele olhou para os seus celeiros cheios e o que ele percebeu foi, eu já não tenho mais onde guardar. Meus irmãos, imaginem que um dia o gerente do vosso banco liga-lhe e diz assim, com licença, estou aqui a falar com o senhor ou com a senhora, olha, tem aqui tanto dinheiro que já não é mais possível guardar o dinheiro no banco, está bem? Vai precisar guardar este dinheiro do outro lado ou vamos precisar construir um banco maior para guardar o vosso dinheiro? Isto que eu estou a dizer parece um absurdo, não é? Mas a verdade é que é exatamente o mesmo absurdo que Jesus está a dizer aqui. Porque não era qualquer um que tinha um celeiro. Não era qualquer um que tinha. E percebam que este homem diz. Ele já tem o suficiente para viver
Anos. Ele não está a falar meses. Ele não está a falar um ano, que era até algo que se deveria fazer. E os irmãos devem lembrar que existia uma ordem de Deus, não só para o descanso no 7º dia, não só para o descanso do Shabat, mas também para o descanso a cada 7 anos. Que a cada 7 anos deveria-se tirar um sabático. E este sabático não era só para o homem, porque senão poderia haver aqui alguns que são, entre aspas, não é? Desculpem a palavra, mas é verdade, que são malandros, não é? Acharem que são mais malandros que o Senhor, a dizer, olha, este é o meu ano de descanso, então vou chamar aqui um empregado e o deixo como encarregado das minhas terras neste tempo, e olha, produzam, porque o sabático é meu. E dizia que não. Que o proprietário da terra, no seu ano sabático, todos aqueles que habitavam na sua terra, fossem os seus filhos, descendentes, ou fossem os seus trabalhadores, também tinham um sabático. Por quê? Porque a terra também tinha direito a um sabático. A terra tinha direito a ficar um ano sem produzir. E então, obviamente, como é que se fazia? Tinha que se preparar, então durante 6 anos, todos se preparavam para aquele 1 ano em que se não ia trabalhar, para ter o suficiente para passar aquele 1 ano, e não era passar 1 ano. É para passar quanto tempo? Vamos ver se os irmãos são bons em gestão. Tem que passar 2. Por quê? Porque se eu não trabalho no 7º ano, quem é que plantou? Ninguém. O que a terra vai dar? Nada no primeiro ano. Então no primeiro ano eu vou ter que preparar a terra e plantar. Vai produzir. Ok, existem coisas que produzem com alguns poucos meses, alguns vegetais, alguma coisa, mas é sempre muito pouco. A verdade é que a maior parte das coisas leva mais tempo. E, portanto, como aquilo ficou um bocado selvagem, tens muito trabalho a pôr aquilo no sítio logo de saída. E então a terra não vai produzir tanto assim naquele primeiro ano. Vais conseguir mais ou menos aquilo que já estava ali e que é um resíduo e alguma coisa assim. Então o primeiro ano também não vai ser um grande ano. Vai precisar então planear aqui não só para ter o suficiente para 1 ano, mas um bocadinho mais de gordura ali para queimar no primeiro ano. Mas não é disto que ele está a dizer. Este homem não está a preparar o seu sabático e diz, olha, o meu sabático se aproxima e eu estou tranquilo, o meu celeiro está cheio e eu tenho o suficiente aqui, até para mais de 1 ano e está tudo bem. Não. Ele diz, eu tenho o suficiente para muitos anos, mas eu sou insaciável. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores e eu vou continuar, e eu vou continuar, e eu vou continuar. E o que é que isto significa? Eu vou continuar para aqueles que trabalham para mim. Trabalhem duro, continuem a trabalhar mais, e trabalhem mais, e mais, e mais, e mais, porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Incapaz de partilhar a bênção também com os outros. Percebam, até este ponto em que Jesus fala dos tamanhos do celeiro que já estão cheios, não há problema algum. O problema não está na riqueza. O problema está naquele coração insaciável e que o tesouro é a riqueza. A riqueza, ela não é uma bênção, a riqueza é um fim. E, portanto, então a riqueza torna-se uma maldição na vida daquele homem. Maldição porque mostra que o seu tesouro, que deveria estar em Deus, não está nas suas propriedades. Por isso Jesus então termina no verso 21. Que assim é o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aquele, meu irmão, que é avarento, ele não é rico para com Deus.
Logo, rico para com Deus é aquele que, deixando toda a avareza, é generoso para com o próximo. E a pergunta exatamente que fica no fim, então, é esta: mas, pastor, então, este homem eu não posso ser avarento. Jesus mesmo diz: tenham cuidado com a avareza. Jesus usa o exemplo de um homem que, mesmo tendo muito, ele é avarento, ele não consegue ser generoso. O problema dele não é falta. Não é que se ele partilhar um pouco do que tem, vai lhe faltar. Não lhe faltaria. Mas ele continua avarento. Então eu tenho que ser generoso. Mas eu tenho que ser generoso com quem, pastor? Com o seu próximo, vai dizer o Senhor. Mas, pastor, quem é o meu próximo? Lembram-se desta pergunta? Desculpem os irmãos novamente. Lembram-se desta pergunta sem vergonha? Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. Quando um homem pergunta exatamente: mas quem é o meu próximo? E então Jesus conta uma parábola. A parábola do bom samaritano, que nós estudamos aqui 3 domingos. Meu irmão, o que o Senhor esta manhã quer que saibas é que a tua vida não consiste na abundância de bens que possuis. Os bens que possuis não são a medida da tua vida. Deixe-me inclusive lhes dizer isto: a maior parte dos grandes homens de Deus que eu já conheci viviam em pobreza. Exatamente porque, diante da generosidade e diante do facto de que o tesouro do seu coração estava no reino do Senhor e na caminhada com o Senhor, não tinham tempo de ocupar-se em acumular bens. E, portanto, viviam sempre no limite da graça do Senhor. Sempre a depender constantemente da mão do Senhor e da graça do Senhor. Talvez o irmão ou a irmã tenha uma reserva financeira na sua vida. Talvez viva com algum conforto. Não é isto que Jesus está a criticar. A questão com que somos confrontados é mais profunda. É que se existem 2 corações, existe o coração avarento e o coração generoso. E aqui temos que ter o cuidado, porque lembramos do começo do capítulo 12: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas, pastor, eu sou generoso. Por fora eu estou limpo, por fora eu sou generoso. Ninguém sabe que eu podia dar mais, não é? Então está tudo bem. Todos olham para mim e dizem: como ele é generoso, como ele é bom, como ele partilha, como o coração dele não é avarento de maneira nenhuma. Meu irmão, não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós olhar para o outro e medir se é avarento ou se é generoso. Sabe por quê? Porque nenhum de nós consegue saber a exata medida. Mas o Senhor, que sonda e conhece o teu coração, Ele não está preocupado se és avarento ou se és generoso. O Senhor está preocupado qual o tesouro do teu coração. Porque se o tesouro do teu coração for aquilo que tens na vida, se a medida da tua vida for as tuas posses, as tuas propriedades, que miserável homem, que miserável mulher que és. Não importa o quanto tenhas, és miserável. Na mesma medida, aquele que tem o seu tesouro na lei do Senhor,
O seu tesouro está no reino de Deus, que busca construir para si um tesouro nos céus e não nesta terra. A verdade é que será generoso porque sabe que aquilo que tem é temporário, que aquilo que tem é bênção do Senhor, que apenas o Senhor lhe deu o privilégio de ser alguém que tem recursos para que possas partilhar com aqueles que estão ao seu redor e serem abençoados não pela sua generosidade, mas serem abençoados pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor e por seu reino por meio de si. Porque este é o reino de Deus. Um reino que não é deste mundo. Lembram-se, Jesus, quando é confrontado por Pilatos e é questionado: reinas tu? A resposta que Jesus lhe dá não é: não, eu não reino. Não. Porque Jesus estaria a mentir se o dissesse. Mas a resposta de Jesus é: o meu reino não é deste mundo. E, portanto, não sendo um reino deste mundo, nem toda prata, ouro e bens deste mundo podem comprar riquezas nos céus. Mateus capítulo 6. Vou pedir para o Mateus colocar o texto de Mateus. Capítulo 6, que lemos na reflexão no começo do nosso culto esta manhã. Onde Jesus nos recomenda que não guardemos tesouros nesta terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. O computador é lento, meus irmãos. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em que está o teu coração? Em que tem empenhado o teu tesouro? Porque, novamente, e os irmãos todos os domingos ouvem o pastor a dizer aqui, quando chegamos no nosso tempo de dízimos e ofertas, eu sempre relembro os irmãos que nós, quando entregamos diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, entregar dízimo é a parte fácil. E os irmãos vão dizer: olha, pastor, não é tão fácil assim. E eu sei que não é fácil, mas é mais fácil do que de facto a palavra de Deus nos pede. Porque o que a palavra de Deus nos pede é que coloquemos todos os nossos recursos a serviço do reino. Portanto, dar parte do que está na tua conta bancária, na tua carteira, daquilo que recebes, esta é a parte fácil. Eu quero ver dares o dízimo do teu tempo. Dar o dízimo das tuas habilidades, dos teus dons, dos teus talentos. Empenhar aquilo que o Senhor lhe tem dado gratuitamente para a construção do seu reino. E a verdade é que o que o Senhor nos pede não é que entreguemos a Ele uma oferta em dinheiro. Porque, novamente, o dinheiro, o ladrão, a traça corrói, a ferrugem vai corroer, vai destruir, o ladrão rouba. Mas o que vale é o empenho do coração. O que vale é o empenho da tua vida. Porque ainda que lhe tirem tudo de propriedade, se a tua vida está empenhada para o Senhor, tens uma riqueza que não pode ser roubada. E Jesus acabou de dizer, não é? E acabamos de estudar Jesus a falar: não tenham medo daquele que pode matar o corpo,
E falamos sobre isto aqui ainda no começo do capítulo 12. Mas tenham medo daquele que, matando o corpo, pode o jogar no inferno. Sem Cristo, sem Jesus, sem a sua graça, sem o senhorio de Jesus nas nossas vidas e o Espírito Santo a agir em nós e através de nós, não temos hipótese. Portanto, a nossa oração esta manhã é: Senhor, livra-nos do nosso coração que tende a apegar-se às coisas deste mundo. Sejam riquezas, seja o próprio tempo, seja a própria vida, seja o próprio gozar da vida, como este homem na parábola. Pastor, eu não sou apegado ao dinheiro. Eu prefiro gozar da vida. É igual. É perverso igual. Então é errado gozar da vida? Não. Assim como também não é errado ter dinheiro. Mas é errado o teu coração estar nisto. Vives durante a semana à espera do fim de semana para passear, para ir a um restaurante novo, diferente, para fazer uma viagem. Trabalhas o ano inteiro ansioso pelas férias por aquela viagem que sonhas fazer. O teu tesouro está no lugar errado. Vives a semana ansioso por este tempo em que estará diante do Senhor, a ouvir a sua palavra, estudar a palavra, poder cantar com os irmãos a uma só voz, a louvar ao Senhor, a aprender dele. Vives a tua vida e o teu ano ansioso pelo tempo de férias, porque nas tuas férias vais ter mais tempo de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de ler novos livros, de aprender mais do Senhor, de gozar mais tempo em família, de ter culto familiar todos os dias em casa. Pode viajar, não há nenhum problema. Pode passear, pode conhecer lugares novos, pode ir... Tudo bem. Mas o teu coração está em quê? Fecha os teus olhos. O Senhor sonda e conhece o teu coração. O Senhor sabe onde está o teu tesouro. Talvez em bens, talvez em habilidades, talvez na tua família, talvez... Mas tudo coisas deste mundo. Este é o fruto da queda. Mas o Senhor esta manhã nos chama a apresentar os nossos corações diante dele e clamar que por meio da graça de Jesus e do poder do Espírito Santo ele transforme os nossos corações, para que o nosso tesouro esteja no Senhor e não nas coisas deste mundo. Que sim, estamos neste mundo, iremos usufruir das coisas deste mundo que o Senhor criou para que nós usufruíssemos, mas que isto não é o fim. Que este não é o nosso tesouro. O nosso tesouro é o nosso Senhor, que tem na eternidade guardado para nós riquezas sem fim. Não riquezas materiais, mas riquezas espirituais. A sua santa e gloriosa presença.
porque agora vemos em parte, como em um espelho, mas então veremos face a face. E haveremos de usufruir da glória e da presença do Senhor para todo sempre. E que riqueza maior poderia a nossa alma desejar. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu entrego a minha mente ao Senhor, para que o Senhor, pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo, transforme.